Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, e grandeza e glória, venha habitar dentro de cada um de vocês, na pessoa do Espírito Santo, para fazer de cada um de vocês a luz nesse mundo, para fazer de cada um de vocês a fonte de vida, de paz, de alegria, a fonte que vai gerar vida por toda a eternidade. Se você não entende muito bem essa linguagem, não tem problema. Se você receber o Espírito Santo, você vai entender e você vai ser a própria fonte de bênção, você vai ser a própria bênção, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas o que eu gostaria que você soubesse é o seguinte: Jesus disse assim, aí você vai saber por que você vê que a sua vida não desenvolve, não desenrola, por que a sua vida não sai dessa mesmice. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, melhor dizendo, mas terá a luz da vida. Ora, se você é aquela criatura que segue Jesus, obrigatoriamente você não anda nas trevas. Obrigatoriamente você anda na luz. Obrigatoriamente você terá a luz da vida para prevenir o mal, evitá-lo, para fugir do mal. Agora, se não tem essa luz, essa iluminação, se o Senhor Jesus não tem sido seguido por você, então é óbvio que você vai dar com os burros na água, não tenha dúvida disso, porque ele é a luz. Se não segui-lo, é claro que a pessoa vai andar em trevas e vai cair em buracos, vai tropeçar, vai se machucar, vai viver de buraco em buraco, vai viver de tropeço em tropeço. E é assim a vida de muita gente. Por quê? Porque segue uma religião, segue uma determinada doutrina, segue tudo, segue todos, só não segue o Senhor Jesus. Aí você diz assim, mas bispo, poxa, eu sou da igreja, eu estou na igreja, eu sou fiel na Igreja Universal, mas a minha vida ainda não está como eu gostaria que estivesse. Nem pode estar, porque de repente você está considerando as suas vindas na Igreja Universal do Reino de Deus sem considerar o Senhor Jesus na sua vida. Andar na luz, que é seguir Jesus, significa você obedecer a sua palavra. Se você
obedece a palavra do Senhor Jesus, você está seguindo-o. Se você obedece, se você segue, se você faz da palavra do Senhor Jesus o norte da sua vida, o guia da sua vida, a bússola da sua vida, é óbvio que Ele vai iluminar os seus caminhos e você vai encontrar o lugar ideal para morar, para viver, para curtir a vida. Minha amiga e meu amigo, sem essas atitudes simples, que obviamente tem que sacrificar, né? Porque para seguir o bem é difícil. Para seguir o mal, todo mundo ajuda. Para seguir o bem, você vai encontrar muita gente tentando barrar o seu caminho. As trevas vão tentar obstruir o seu caminho. Mas, se você é fiel, é leal, é sincero e mantém-se obedecendo a palavra do Senhor Jesus, então você pode ter certeza que a luz da palavra de Deus vai guiá-la a bom termo. Você vai ter a luz da vida na sua vida, guiando os seus passos. E eu posso falar isso para você como testemunha dele, do meu Senhor, porque há quase 57 anos que eu venho fazendo isso. Há quase 57 anos eu venho seguindo e servindo o meu Senhor Jesus. Mesmo diante das lutas, dos dissabores, do ódio que muita gente tem por conta do preconceito contra a minha pessoa, mesmo diante de todas as barreiras que nós enfrentamos, temos enfrentado e vamos continuar enfrentando até o fim, nós prevalecemos. Sabe por quê? Porque nós seguimos as palavras dele, os conselhos dele. Por exemplo, quando a gente encontra aquelas pessoas que nos tentam barrar, é óbvio que a gente que é humano, a gente não é de ferro, então a gente fica irritado, a gente fica irado, a gente fala bobagens, a gente esbraveja, a gente se ira. Essa é a realidade. Mas, para fazer com que esses sentimentos de ódio, de raiva, de iras, não prevaleçam dentro de nós, sabe o que a gente faz? A gente ora por aqueles que nos fizeram mal, por aqueles que tentaram barrar a nossa caminhada, tentaram colocar armadilhas no nosso caminho. Nós oramos, ó Deus, abençoa fulano, beltrano, embora o coração diga, não, ele tinha que morrer, ele tinha que... Essa é a realidade. O nosso coração é um coração desgraçado, esse coração humano, ele é desgraçado porque ele faz a gente sentir coisas que a gente não deve seguir. E a gente sentindo as coisas e seguindo essas inclinações do coração, a gente está perdido. Porque a gente vai odiar, a gente vai ficar com mágoa, a gente vai ficar ressentido. E aí, por conta dessas mágoas, também não somos perdoados por Deus. E porque não somos perdoados por Deus, então a gente não fica em paz. E se a gente não fica em paz, tudo que a gente faz dá errado. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, um dos conselhos que nós temos observado é, contradizendo o nosso coração, contrapondo o nosso coração, porque no coração a gente não tem condição de decidir, é ou não é? Porque você quer seguir um caminho, o coração inclina para o outro caminho, para você ir para o outro lado, fazer o que não deve. Mas a nossa mente, o nosso intelecto é livre e nós temos o direito de escolher o bem ou o mal, de obedecer ao invés de desobedecer. Então, na minha cabeça, eu obedeço a palavra de Jesus. O Senhor disse, Senhor, para perdoar, mesmo que a gente esteja sofrendo. Então, eu perdoo o fulano, eu perdoo a ciclano, enfim, eu perdoo aqueles que me fizeram mal, e todos eles
que, segundo a tua vontade, sejam salvos, sejam libertos, etc, etc, etc. Então, eu faço isso na mente. Embora, repito, o coração grite lá dentro. Ele tinha que morrer. Mas, das duas umas, ou eu ouço a voz da razão, da inteligência, que eu posso decidir, ou eu ouço a voz do coração, onde eu não tenho autoridade para mandar, porque o coração impõe a sua vontade e a gente tem que lutar contra ele 24 horas por dia. Então, esse é um dos segredos. Nós oramos por aqueles que nos fazem mal. E com isso nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós estamos nos esforçando, nós estamos violentando a nós mesmos, o nosso sentimento, o nosso coração, para que não venhamos desobedecer a palavra do Senhor Jesus. Então, esse é um segredo da fé, é um dos segredos da fé, é você fazer aquilo que é certo, mesmo sentindo vontade de fazer o que é errado. Está entendendo? Às vezes você quer perdoar, mas o seu coração diz, não, não, não. Mas você, na sua cabeça, tem poder, tem o direito de escolher e perdoar. É isso que Jesus quer que nós façamos. Então, mesmo contradizendo o nosso próprio coração, agredindo o nosso coração, violentando o nosso coração, nós obedecemos a palavra e até oramos pela pessoa que nos tem feito mal. Então, amiga e amigo, Jesus é a luz. Jesus é a luz. E quem segue Jesus de verdade anda na luz. E as trevas não podem barrá-lo. Essa é a realidade. As trevas não conseguem apagar a luz. A luz dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. Mas as trevas não podem apagar a luz. Então, quando a gente lê essas palavras de Jesus, isso enche o nosso ser de gozo, porque ele diz assim, eu sou a luz do mundo, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, ou em trevas. Em outras palavras, quem não me segue, quem não obedece à minha palavra, anda em trevas. E andando em trevas, só vai dar com os burros na água. Não tem jeito. Não é questão de sorte ou de azar. Não é questão de inveja, nada disso. É questão de você. Ou você anda na luz ou você anda nas trevas. Ou você anda em luz ou você anda em trevas. Isso só depende de você. Quando você segue Jesus, você anda em luz. Se você não segue Jesus, você pode seguir uma boa religião, uma boa igreja, mas se você não segue Jesus, então você vai andar em trevas. Então, aí está a diferença entre ovelhas e bodes, entre o trigo e o joio, o que é bom e o que não presta. Então, se você é uma pessoa inteligente, porque todos somos inteligentes, mas se você é inteligente ao ponto de usar a sua inteligência, raciocinar na palavra de Deus e aplicá-la à sua vida, você vai andar na luz. Mas se você, apesar de inteligente, não quer optar por seguir a palavra de Deus, então você vai continuar andando em trevas e a sua vida vai ser o que tem sido até hoje. Você entende o que eu estou falando? Que Deus abençoe você e domingo vamos nessa grande fé. Domingo agora, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, estaremos orando, libertando aquelas pessoas que não conseguem se ver livre do seu coração, não conseguem se deixar ser surdas para a voz do coração. Então, estaremos orando para você nesse sentido e eu creio que Deus vai fazer uma grande libertação.
E quando você começar a ler a Bíblia e começar a obedecê-la, então você vai começar a andar na luz, e a luz vai iluminar os seus caminhos e vai mostrar o mapa da vida abundante que Jesus quer te dar. Deus abençoe, então, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cheguei assim a em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, é bom, aí eu, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler Sorte, eu cheguei a várias coisas. Tudo que falava, é bom, eu ia. Eu procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, e nada preenchia esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira e aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu falei, isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada. Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Karina, hoje eu sou analista de processos e projetos. Vivi durante muito tempo numa denominação evangélica e mesmo assim eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, eu não tinha a alegria que eu deveria ter para quem dizia que conhecia o Espírito Santo, quem conhecia Deus. Passamos por algumas denominações, entre elas, algumas delas tinham revelações, algumas delas tinham... Eu cheguei a cair pelo poder, e aquilo tudo ali, eu entendia que eu tinha o Espírito Santo, que eu tinha Deus, mas existia um vazio dentro de mim. Quando eu ia para minha casa, quando eu dormia e eu tinha insônia, quando eu dormia e via vultos, quando eu ouvia vozes. Embora tudo isso, dentro de casa havia bastante dificuldade financeira, havia muita briga entre os meus pais. Então, faltava aquela paz de fato que eu deveria ter se eu tivesse o Espírito Santo, se eu tivesse Deus comigo. Era muita letra, então se você me falasse assim, qual é o versículo? Eu sabia de cor, porque existia muito o conhecimento da Bíblia, mas o quanto aquilo ali era inteligente, o quanto daquilo ali era real na minha vida, ali que eu acho que existia a grande diferença. Eu não tinha o prazer da vida. E para quem diz que tem Deus, acho que é um pouco diferente daquilo que a gente hoje sabe que é a verdade, que é ter o Espírito Santo, a paz, a alegria. Faltou dinheiro para o básico dentro do nosso lar, luz cortada, água cortada, falta de alimento às vezes. E mesmo assim a gente dizia que era cristão. Então a gente era cristão, mas o quanto a palavra de Deus estava se cumprindo em nossa vida. E foi assim que a gente chegou na Igreja Universal. É engraçado que eu não gostava da Igreja Universal. Eu olhava e falava, gente, Zé Povinho. Ria, brincava que demônio era de mentira, que era tudo combinado.
E o engraçado disso tudo, que no fundo, foi aqui que eu aprendi o que é fé de verdade. Aqui eu aprendi a ler a Bíblia e entender. Aprendi que aqui você não precisa ler um livro inteiro, ou um capítulo inteiro, que você lê um versículo e medita. E mais do que ler e meditar, é praticar. E aí sim você começa a ter realmente, de fato e de verdade, um encontro com Deus. E de fato Deus fala com você. E que não precisa de ninguém no meio do caminho para te revelar ou algo do tipo. Ele está a todo momento falando com você e te mudando e te transformando e falando aquilo que ele espera e que deseja para você. E aí chegamos numa segunda-feira. De segunda-feira nós começamos a buscar pela prosperidade. Dali a gente viu um cuidado de fato, a gente viu pessoas que estavam interessadas, diferente do que eu ouvia antes, estavam interessadas nas pessoas, não estavam interessadas no dinheiro, que era algo que a gente escutava muito também da Igreja Universal. E ali a gente começou a cuidar da nossa alma. Mesmo de segunda-feira, buscando pela vida financeira, que era o nosso objetivo, acabamos começando a cuidar da nossa alma. Um pastor nos atendeu, cuidou da gente e começou a dizer o quanto era importante a gente começar de quarta e de domingo. Então, a gente começou a ir de segunda, aí depois de quarta, de domingo. E ali nós fomos sendo curados, fomos sendo libertos, fomos de fato entendendo aquilo que de fato era construir uma relação com Deus. Fazer a base que era na rocha e não simplesmente na areia. Com esse caminhar de quarta e de domingo, a gente começou a entender que o que a gente precisava mesmo era o Espírito Santo. E foi desse jeito que eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria me esvaziar, eu queria de fato saber o que era a felicidade e a paz que os pastores tanto falavam. E foi dessa maneira que eu fui buscando e fui a cada dia necessitando, mas eu tinha esse anseio, essa vontade, essa necessidade, eu acho que era mais do que necessidade, era quase desesperadamente eu dependia disso para poder continuar. Porque senão o que aconteceria? Mais uma vez a gente poderia sair da igreja sem conhecer de fato quem era Deus. Eu lembro que era um domingo de manhã e eu falava, Deus, mas eu preciso tanto disso, eu preciso tanto disso. E eu sentava ali no cantinho da igreja e aí eu ansiava tanto por aquilo e eu ficava ali quietinha e falava, Deus, tem que ser, eu precisava muito daquilo. E aí foi num domingo de manhã que Deus desceu em mim, foi um momento que assim, eu não vi pomba, eu não caí pelo poder, eu não tive revelação nenhuma, foi o próprio Espírito Santo acalmando e me enchendo do Espírito dele para me dar força e me dar a estrutura que eu precisava para tudo que eu poderia enfrentar dali para frente. Não senti nada vou chorar loucamente ou uma pomba. Não. Foi o próprio Espírito Santo me dando a paz. É essa paz que ninguém consegue entender. É essa paz que quando mesmo o mundo tá caindo, você fala, tá tudo bem. Ou você corre para os braços dele e fala, Jesus, olha, é essa paz que nos acalma. A vontade de falar para todo mundo que estava passando por aquilo, que eu sabia que estava passando por aquela situação, ou que passava por aquilo, contar que pode ser diferente, contar que que Deus é muito mais do que uma letra. E passei a servir mais a Deus, passei a muito mais do que falar, mostrar quem era meu Deus, e era isso que eu queria, cada vez mais que Deus pudesse me usar para isso, para que as pessoas pudessem ver em mim Deus, não simplesmente eu virasse e falasse, olha, eu sou de tal igreja, ou sou crente, ou sou evangélica, que a minha vida, que o meu testemunho pudesse levar de fato o perfume do Senhor para onde eu fosse. Hoje eu tenho uma vida extremamente abençoada, sou casada, tenho filho, tenho minha família abençoada, a gente tem uma vida financeira, graças a Deus, abençoada também, que era um dos motivos que a gente chegou na igreja. Graças a Deus, a nossa vida não falta nada. A gente tem uma casa, a gente tem um bom carro, a gente passeia, faz aquilo que a gente quer, a gente tem uma vida farta, como a Bíblia realmente me promete, de uma maneira inteligente. Então, eu tenho tenho uma vida completa. Houve uma mudança e o próprio Espírito Santo, ele te dá a paz. Ele te dá a paz, ele te dá a paciência.
A paciência é o amor com o próximo. Eu acho que o amor com o próximo é algo que a gente não explica quando ele vem do Espírito Santo. Porque uma coisa é o amor, né? Todo mundo fala, nós nos amamos, mas não, de fato ter um interesse pelo próximo. De fato saber se a pessoa está bem. Porque às vezes você fala, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas assim, é muito no automático. Não, de fato de acompanhar alguém, de ver o sofrimento do próximo e querer melhorar, querer contar que talvez aquilo ali que ele tá passando eu já passei, isso pode ser diferente. A tranquilidade, a benignidade, então ser bondoso, sabe? Às vezes olhar e falar assim, não é a pessoa, é o mal que às vezes está atuando na vida da pessoa. Então ter de fato o Espírito Santo faz com que você olhe e mude seu comportamento, porque faz com que você entenda com os olhos do próprio Espírito Santo. Eu aprendi na Igreja Universal a ter uma fé inteligente, uma fé que aprende, que tem a letra, mas que mais do que a letra, que é como aplicar isso na sua vida, aquilo que Deus de fato prometeu e como é que eu posso fazer para alcançar. Isso sem cobrar, isso vivendo de fato na minha vida. Hoje, se eu perder tudo, se eu perder trabalho, se eu perder... Como Jó, né? Ele perdeu tudo. Ele só não podia perder Deus, a mesma coisa. E é algo muito forte e algo muito sério para se falar. Mas de fato eu posso perder qualquer coisa, mas o Espírito Santo eu não posso perder. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja com as migalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno, preciso de ti. Espírito Santo, eu estou aqui. O Espírito Santo
sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja com as migalhas que caem da mesa. Meu nome é Aida Inostroza, eu tenho 32 anos, sou chilena. Quando cheguei na Igreja Universal, tinha muitos problemas familiares, porque meu pai, ele bebia muito. Então, a causa daquilo, a gente não tinha paz. Tudo que meu pai ganhava, ele gastava em bebida. Então, havia briga entre minha mãe e meu pai, havia violência também, física como psicológica. A causa daqueles problemas foi que sempre falava, onde está Deus? Onde está Deus? Porque eu não veia Deus. Falavam que Deus era amor, que Deus ele ajudava as pessoas, que Deus era um Deus bom, só que eu não veia Deus na minha vida, não veia Deus na minha família. Então, eu comecei a ir na igreja, comecei a lutar por minha família, por meus pais. Com 23 anos eu casei e quando eu casei, eu pensei que ia mudar muita coisa na minha vida. No casamento a gente tinha altos e baixos como todo casamento, só que às vezes a gente tinha mais baixos que altos. E em vez de me aproximar mais para Deus, eu me fui afastando de Deus. Meu sonho sempre foi morar aqui no Brasil. O Brasil para mim era uma oportunidade em muitas coisas. E a gente tomou aquela decisão, mesmo estando no Chile, de morar aqui. Quando chegamos aqui no Brasil, aconteceram coisas em nosso casamento que, tanto da minha parte como parte dele, levou à separação. Naquele momento, quando a gente se separou, Aide, me di conta o quão longe de Deus eu estava. Que eu estava morrendo espiritualmente dentro da igreja. E foi ali que eu percebi que eu precisava de Deus e do Senhor Jesus mais que nunca na minha vida. Queria tirar minha vida, estava caindo numa depressão, me sentia muito sozinha e não sabia como voltar dentro da igreja para o Senhor Jesus. Eu era uma mulher que estava no lixo espiritual bem fundo. Quando eu percebi que eu estava nesse lixo espiritual, eu falei assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me mude. Eu preciso ser outra mulher. Eu preciso de tirar toda a minha religiosidade, tudo que eu tinha, todos os meus conhecimentos, tudo, absolutamente tudo, eu tiro. A ideia que era, a ideia que foi, a ideia que tem que começar do zero,
A ideia que agora não tem nada mais para perder, nada mais. Eu não tinha nada mais. Se Deus não me ajudasse naquele momento, eu não sabia o que fazer da minha vida. Então foi ali que eu me voltei com sinceridade para Deus. Me lembro que foi uma terça-feira que cheguei para um homem de Deus, desabafei, falei tudo o que eu tinha feito, coisas que ninguém sabia, falei para ele e falei assim, eu preciso que Jesus me aceite do jeito que eu estou. Esse lixo espiritual, essa mulher que está aqui, preciso que ele aceite. E foi ali que ele me orientou, o homem de Deus me orientou, fez uma oração por mim, me ajudou e isso foi uma terça-feira que eu cheguei na igreja. Quarta-feira eu já me batizei e aí eu percebi que Deus me ama. Aí eu percebi que Ele me cuidou. Aí eu percebi que mesmo com essa bagunça espiritual que eu tinha, aquela religiosidade de anos que eu tinha, sabe? Aquele, tudo meu eu, tudo que era, tudo meu orgulho, meus pensamentos, tudo eu tirei e deixei no altar. Comecei de zero com Deus. Agora, o mais importante é o Espírito Santo na minha vida. Então, foi ali que eu comecei a lutar por Ele, o Espírito Santo. E uma vigília que o Espírito Santo desceu sobre mim. Foi naquela vigília que Deus, sabe, aquela palavra que fala do filho pródigo. Eu estava dentro da igreja, mas afastada do Pai. Eu estava dentro da igreja e eu estava morrendo. Então, tem muitas pessoas como eu, que estão dentro da igreja, mas afastadas de Deus. E foi ali que, quando Deus me mostrou do jeito que eu estava e me deu seu Espírito, Ele me mostrou que Ele sempre está ali para nos aceitar. Que Ele não está olhando nossos pecados. Ele só olha a nossa sinceridade e quer a nossa entrega. Tirar tudo que a gente é, nosso orgulho, nosso eu, pensamentos, sentimentos. E eu tirei e deixei tudo no altar. Me entreguei, me humilhei, falei, Senhor, aqui eu estou. Do jeito que aqui eu venho para o Senhor, aqui eu estou. Faça de mim o que o Senhor quiser. Não sei o que vai fazer, mas faça o que o Senhor quiser. E naquela noite o Espírito Santo desceu. E não tem palavras, não tem explicação o que significa o Espírito Santo para a vida de um ser humano. Eu me senti a Mulher Maravilha, porque é algo inexplicável, uma força que mesmo que a gente passe por lutas do dia a dia, as coisas que a gente tem como ser humano no dia a dia, Deus vai guiando, Deus vai dando direção, Deus vai orientando. Inclusive aquilo que era para haver dado errado, dá certo. E aquilo que dá errado, você aprende. Você não tem como dar errado, porque você aprende também daquilo. Você se torna um filho de Deus. Você já não é uma criatura, você se torna uma filha de Deus. E foi isso que Deus me deu. Foi a confirmação que eu já não sou, que já não estou sem pai. Eu tenho um pai que Ele me guarda. Tenho um pai que vela por mim. Ele me guarda, Ele vela por mim. Me deu a maior riqueza que eu posso ter, que é o Espírito Santo. A partir dali eu sou outra mulher. Todas as minhas frustrações, todas as minhas tristezas, minhas bagagens antigas, Deus tirou, eu tirei, eu deixei tudo no altar. Hoje em dia eu sou outra mulher, com sonhos, mas sonhos de, sabe, servir. Sonhos de que Deus faça o que Ele quiser na minha vida.
O Espírito Santo, ele muda o pensamento, o Espírito Santo, ele muda para ver as coisas, muda do dentro para fora, tudo. Eu era uma mulher muito insegura. Hoje em dia, não. Hoje em dia me sinto mais segura, eu sou uma mulher mais segura. Então, eu sozinha não estou. Eu tenho meu pai. Eu tenho, graças a Deus, meu trabalho. Eu trabalho bem. Eu estou aprendendo coisas que eu nunca pensei que poderia ver. E me realizando também de um jeito profissional. Deus, ele está organizando a minha vida. E eu tenho certeza que ele vai fazer ainda muito mais para a glória dele. E a única coisa que eu posso falar ou dizer é que tem pessoas como eu estava dentro da igreja, mas longe de Deus, ainda tem tempo de se aproximar, de tirar tudo esse eu que essa pessoa tem. Porque assim como Deus me aceitou e me guardou ainda com vida, essa pessoa ainda pode tirar tudo que ela é, tudo que essa pessoa é, para se aproximar a Deus. Porque o Pai, ele está sempre ali para nos transformar e ser outras pessoas. E isso não tem preço. Isso não tem preço, não tem valor. O que Deus faz na vida daqueles que se lançam. É como um bispo sempre fala, tudo entrega no altar. E minha vida agora está no altar. Dependência dele. Eu era ciumenta demais, porque eu até achava que ele estava me traindo, queria ver celular. E aí as brigas começaram a ser constantes. Eu, em hipótese alguma, queria ficar dentro de casa. Uma dessas provocações eu falei para ela, por mim, você fica com tudo isso. Vou arrumar as malas e estou saindo de casa. Quando ele falou de divórcio, aí eu entrei em depressão, porque eu achei que nunca um dia isso poderia acontecer. E naquela insistência de liga, e conversa, volta para casa e tentamos dialogar, onde a gente chegou ao ponto de que realmente a gente precisava de buscar ajuda em algum lugar. Fui em psiquiatra, tomava remédio para dormir, porque eu não dormia de jeito nenhum. Eu nunca pensei que um dia eu pudesse passar por essa situação. Eu assistia bastante The Love School, com a Cristiane e o Renato Cardoso. Eu comprei o livro Casamento Blindado também. Via que dava certo os casamentos, então eu fui experimentar, fui ver. E comecei a entender o que eu tinha que fazer, aonde eu errei. Ele começou a ver essa mudança e começou a vir também. Quando começamos a tomar essa atitude de fazer de Deus a nossa prioridade, aí a vida começou a tomar outro rumo. Tudo isso eu atribuo ao Espírito Santo. É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio, de você sentir paz, de você sentir confiança. Hoje tem diálogo, a gente sabe conversar, a gente sabe resolver os problemas. Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível. Neste domingo, 25 de outubro, participe do Domingo do Casamento Blindado. A prevenção e cura para o seu relacionamento. Às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos. Olá, meu nome é Deise Silva, tenho 35 anos, sou contabilista e sou de Brasília, Distrito Federal. Bom, eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal, principalmente do bispo Edir Macedo, Então eu tinha muito preconceito com a igreja, tinha muito preconceito com o bispo, porque eu via, as notícias que saíam, que ele era ladrão, que o dinheiro era usado para fins próprios, que era isso que era passado pra gente, na mídia. Então eu vi o bispo assim, como um mercenário. Eu chegava a falar, esse homem é um mercenário. Eu olhava mesmo, eu tinha esse olhar de ódio. O caso mesmo lá do Maracanã, Quando vi os obreiros passando com sacola de dinheiro que foi noticiado na televisão,
E eu olhava, gente, que absurdo, tá enganando os pobres, tá enganando, isso é enganação, tá roubando dinheiro do povo. Então, assim, era um preconceito muito grande que eu tinha, né? E aquela questão de uma filmagem que teve, né, do bispo contando dinheiro, eu falei, olha aí como que é, esse homem se faz de santo, fica falando lá de Deus e não é nada disso, ele só tá roubando dinheiro do povo. Eu tinha muito preconceito. Eu falei, essa é uma igreja que eu nunca vou pisar. Paralelo a esses preconceitos que eu tinha com a Igreja Universal, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa depressiva, que queria morrer, eu era uma pessoa que eu vivia enferma, eu tinha uma opressão muito grande, era uma dor na alma inexplicável, era um buraco dentro de mim que eu tentava preencher de alguma forma e não conseguia. Me sentia fracassada em todas as áreas, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia nada, eu era uma pessoa que eu tinha medo até de dirigir, que isso para mim era um absurdo, eu não consigo, e foi gerando tudo isso em mim. E chegou um tempo que eu comecei a viciar em remédio. Eu viciava em remédio, eu tinha prazer de sentir o gosto de remédio na minha boca. Tudo meu era remédio, porque eu tomava remédio, então ficava meia desconectada. Então aquilo para mim era o que estava me aliviando. As minhas noites de sono também eram precárias, porque às vezes eu tentava dormir, dava de madrugada, eu acordava. Dava de madrugada, eu acordava e bolava de um lado, bolava do outro. E de repente eu chorava. Eu chorava, que eu falava, meu Deus, que vazio é esse que não passa? Que vida é essa que eu tô levando? E logo em seguida eu conheci uma moça e essa moça me chamou para uma igreja. E era uma igreja chamada Tradicional. E eu fui visitar essa igreja também, mais uma vez, me senti acolhida, porque era louvor, transmitiam paz, o pessoal vinha cantando, te abraçava. Então ali eu me sentia acolhida. Mas quando eu voltava para casa, aquela dor parece que estava pior. Não resolvia. Teve um dia que eu falei assim, Deus, eu não aguento. Alguma coisa tem que mudar, porque ou muda a minha vida, ou então o Senhor me mata, porque é melhor morrer, porque viver não está mais tendo jeito. E eu preciso. Então eu fiquei no estado que eu ia trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Eu começava a chorar no meio do expediente. Eu não conseguia comer, porque eu só sabia chorar. Os pensamentos eram muito fortes, né? Então assim, ninguém gosta de você, morre. Porque há tantos anos que você está aí, você não serve para nada, morre. Né? Sua vida não vai fazer falta para ninguém. Por que você não morre? Esses eram os pensamentos que vinham. Conheci uma obreira da Universal, que ela era minha amiga muito antes de ser obreira. E alguns anos depois eu a reencontrei na faculdade. E ela sempre me convidava, não, Universal não. Mas em uma quarta-feira, eu estava em desespero no meu trabalho, chorando, e me veio ela na mente. E eu mandei uma mensagem para ela. E ela, não, vamos para a igreja então. Eu falei, me ajuda que eu preciso de Deus. Me receberam tão bem que eu estranhei. Eu estranhei esse recebimento porque eu falei, não, mas nos outros lugares não são assim. As pessoas, elas te aproximam com algum interesse. E eu não tinha nada para oferecer, porque eu cheguei aqui doente. Eu cheguei aqui abatida, porque eu tinha passado horas chorando. E eu cheguei aqui na quarta-feira e era justamente a busca do Espírito Santo e o pastor falando e aquilo ali foi entrando. Eu falei, gente, mas que diferente. A palavra que estava vindo do altar, ela penetrou em mim. De alguma forma ali ela entrou em mim. Eu abri, é como se tivesse uma venda nos meus olhos. E naquele momento aquela venda caiu. E logo em seguida ele começou a falar do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, gente, mas o que é o Espírito Santo? Aí para mim eu tinha, porque era me ensinado que o Espírito Santo era um toque. Eu vim entender que para mim ter o Espírito Santo, eu tinha que crer. Eu tinha que crer na palavra de Deus. E eu vi que eu não cria na palavra de Deus. Que o toque, que aqueles toques que eu recebia não era de Deus. Nunca foi o Espírito Santo, porque eu não tinha mais. O meu primeiro passo, além de foi obedecer, foi negar a mim mesmo. Aí foi quando eu decidi, me batizei nas águas. Larguei a religiosidade de lado, aprendi o que era uma religiosidade. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, como eu perdi tempo. Ele me deu paz, ele me deu alegria, ele me deu certeza de que a vida vale a pena. Ele me deu essa certeza de que vale a pena, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas que ainda acontecem. Mas é diferente, porque ele nos dá a certeza e o melhor, ele me direciona as decisões que eu tenho que tomar. Uma pessoa que chegou aqui depressiva, uma pessoa que queria morrer, uma pessoa que chegou enferma. E hoje eu tenho vida e nunca mais adoeci.
Hoje eu não tenho vício nenhum por remédio, né? Eu não sou mais aquela pessoa que ficava dependente de remédios. Eu não tenho mais nenhuma enfermidade no meu corpo. Eu brinco que depois que eu cheguei aqui, nem gripe mais eu tive, porque Deus tem cuidado de mim. Hoje, depois de tudo que eu passei, eu tenho certeza que o Espírito Santo é meu maior tesouro, e eu me arrependo muito de ter tido tanto preconceito com a Igreja Universal, e aqui era o lugar onde eu verdadeiramente ia encontrar minha salvação. Me sinto muito lesada, porque o que a mídia fala, o que eles mentem sobre a Igreja Universal, eles não sabem, atrapalha muito. Imagina se eu tivesse me suicidado, o que seria da minha alma? E eu sei que hoje tem muitas pessoas que são envenenadas da mesma forma. Tem muitas pessoas que desacreditam da Igreja Universal, da mesma forma que eu desacreditei. E eu busco muito falar para essas pessoas, olha, eu também tinha preconceito, mas depois que eu encontrei um Deus vivo, encontrei o que é o Espírito Santo, eu te garanto que a Igreja Universal, lá sim é a porta, que todo mundo tem que entrar. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.